Inventor CAM. Primeiro exemplo de torneamento utilizando o Inventor CAM. Este é um exemplo de peça de um eixo bem simples a ser torneado. Então o diâmetro maior é de 50 milímetros usinado com um comprimento de 72 milímetros. Esse é o formato do eixo depois de usinado. Então nós devemos ter uma peça aqui com as dimensões finais para promover aqui a programação através do software de CAM do Inventor, que é o Inventor CAM. Vejam que aqui nós temos aberto um arquivo de conjunto, poderia só ser um arquivo de peça. Nesse caso, nós estamos também mostrando aqui uma placa com as castanhas e tudo mais, com uma configuração de posicionamento para mostrar, dar a ideia aqui de posicionamento da peça em relação, por exemplo, à fixação. Então aqui nós estamos supondo que a peça será produzida totalmente torneada, cortada. Então ela tem que estar posicionada de tal forma que permita, por exemplo, essa usinagem total e também o corte. Então aqui nós temos as informações relativas às peças, os arquivos que fazem parte desse conjunto. E no momento que acessamos aqui a aba, a guia de CAM, ele vai oferecer essa faixa de opções, conforme foi comentado anteriormente, em que nós temos aqui vários grupos de ferramentas, grupos de opções relativas a possíveis usinagens, o caminho da ferramenta, o trabalho, furação, fresamento 2D, fresamento 3D, fresamento multi-eixo, torneamento, corte a água, a laser ou plasma, visualização isométrica ou em várias outras posições, definição aqui da livraria de ferramentas, o help do Inventor CAM e outras coisas mais. Nós sempre vamos começar uma programação aqui, definir a programação de usinagem de uma peça, começando pela opção Setup. Quando nós clicamos nessa opção, ele vai abrir aqui essas alternativas. Então, além do modelo, vai aparecer também essa outra aba aqui, CAM, escrito Setup, é o Setup número 1, o primeiro Setup. Podem existir vários setups diferentes. E nós temos a opção aqui de selecionar uma máquina, um tipo de máquina específico, ou definir o tipo de operação. Turning, que seria torneamento, ou fresamento e torneamento, ou seja, que seria feito num centro de torneamento. Então, aqui nós temos essa aba Setup, onde tem essas informações. Temos aqui
estoque, que é relativo à matéria, configuração da matéria-prima, e também a configuração de pós-processamento, onde nós vamos dar aqui um determinado número, ou eventualmente fazer algum comentário, introduzir alguma informação importante aqui relativo ao arquivo que vai ser ao final gerado com o código MC. Voltando aqui à preparação, então nós já temos aqui, será de torneamento, o eixo árvore, né? O eixo principal, o spindle, é o primário, né? Então a gente tem aqui opção de primário e secundário, né? Que seria o oposto. Algumas máquinas possuem dois eixos árvore. Nós vamos considerar a situação mais comum, que seria de apenas um eixo árvore. E nós temos aqui a configuração para a definição do zero peça. São os sistemas de coordenada para a peça. Nesse caso aqui, o eixo Z está saindo aqui da peça, é o que nós queremos. O eixo X pode ser nessa direção ou na direção oposta. A princípio aqui está tudo ok, então o lado do eixo X é o lado onde vão estar as ferramentas que vão fazer o torneamento, né? E aqui ele já reconheceu automaticamente, mas eventualmente a gente pode alterar aqui, inverter, por exemplo, se nós quisermos inverter aqui o eixo, a direção do eixo, né, para um outro local, eventualmente arrastar aqui para uma outra posição. No caso aqui, vamos deixar na configuração padrão da peça, do programa, mantendo aqui a mesma configuração original. Também não vamos inverter o eixo X, e esse ponto de origem está definido aqui para a frente para a frente da matéria-prima. O estoque aqui é a frente da matéria-prima. Então, após definidos a direção correta dos eixos, principalmente Z e X, que são importantes para um torno convencional CNC, podemos definir aqui a diferença segura aqui de aproximação da ferramenta para realizar a usinagem. Então, devemos manter uma certa distância aqui da matéria-prima. Podemos definir aqui eventualmente aqui o modelo. Aqui temos a definição da placa, no caso chuck refere-se à placa, né? Pode ser qualquer uma dessas opções, dependendo do que for mais interessante, né? Em frente à matéria-prima, atrás da matéria-prima, em frente do modelo, atrás do modelo e a partir do sólido. Então, por exemplo, aqui está marcado como em frente do modelo,
em frente da matéria-prima, aqui atrás da matéria-prima. Vejam que o plano muda aqui de posição, em frente ao modelo, atrás do modelo e a partir de um sólido, diferente, onde a gente é pedido aqui para a seleção aqui do modelo, da posição aqui do modelo. Nesse caso aqui, uma configuração que pode ser importante é a definição de qual é a peça que é o nosso modelo. Então, nós selecionando, fazendo essa seleção, a peça vai ficar selecionada, então tem um tamanho correto aqui, ou aproximado aqui da matéria-prima, que não está incluindo aqui a presença aqui da placa. Na próxima aba, que é justamente da matéria-prima, nós podemos fazer diversas configurações. Aqui, no caso, a matéria-prima já tem um formato cilíndrico, né? Não é uma caixa com tamanho fixo, nem uma caixa com tamanho relativo. Tem várias outras opções, tubos, e a partir de um sólido, quando, por exemplo, uma peça ela é fundida ou forjada, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, foi definido aqui um tamanho fixo para o cilindro, né? Nós temos a opção aqui de continuar usinando a partir do restante, ou seja, baseado no restante de material que sobrou para a usinagem. Aqui tem um diâmetro, no caso a matéria-prima aqui está configurada, ela tem já esse diâmetro maior, que é 50 milímetros, supondo que nós vamos usar aqui uma barra de 2 polegadas, então seria 50,8, ele vai ficar ligeiramente maior que a peça, né? A diferença de alguns décimos aqui em relação a esse diâmetro. E no caso aqui, esse material, né, esse comprimento dessa matéria-prima, por exemplo, se for uma barra longa, né, vamos supor que isso aqui tenha 150 milímetros, vai estar dentro, já vai começar a entrar aqui na peça, né? Veja que o comprimento está baseado no centro da peça, então nós não queremos isso, vamos deixar só um pouco de material à frente, né? Então, offset a partir da frente em vez de a partir do centro, né? Vejam que aqui não há uma diferença, então a gente precisa de sustentar algum material aqui na frente. Então vamos colocar aqui 2 milímetros. Vejo que já teve um distanciamento entre a matéria-prima e a peça depois de usinada. As dimensões aqui são essas dimensões da peça acabada, o diâmetro e o comprimento máximo aqui da peça depois de usinada. Nós temos aqui o pós-processador, onde nós podemos especificar um nome, um número, né, para o nosso programa, eventualmente aqui especificar algum tipo de comentário, né? Usinagem.
possível alterar a posição do zero peça, né, que define aqui as coordenadas do sistema. Ele já está, né, posicionamento que já está em frente à matéria-prima. Então, conforme vai usinar, obviamente, né, vai ser usinado aqui do lado negativo, dizer o que é o convencional para a grande maioria das situações. Depois que foram feitas todas essas configurações, essa preparação inicial, a gente clica em OK e vai aparecer aqui o setup. A partir de feito isso, nós vamos definir quais as operações que nós vamos realizar. Então, nesse exemplo, nós vamos primeiro fazer um faceamento. Então, vamos até aqui essa opção de faceamento. Aqui tem as outras operações para torno, né? Tem outras mais que ficam aqui ocultas. Essas são as mais comuns, principais. Então, nós vamos primeiro fazer um faceamento e depois vamos fazer um torneamento. Então, aqui, faceamento, vejo que ele já reconheceu onde está a peça. Tem algumas configurações iniciais aqui, mas nós precisamos definir com qual ferramenta será feita essa usinagem. Então, vamos clicar aqui em Tool, nesse botão aqui, para fazer essa configuração da usinagem. Então, nós temos aqui várias opções, definir aqui ferramentas pelo tipo de suporte, pelo tipo de ferramenta, pelo tipo de material, pelo tipo de refrigeração. Tem aqui as livrarias de exemplos, né? E aqui no final a gente tem exemplos de ferramenta, né? Diversos tipos de ferramenta aqui que são para torneamento, né, furação. Então, vou clicar nessa opção aqui. Tem essa série de ferramentas comuns aí que podem eventualmente ser utilizadas para usinagem, né? Tem aqui o tipo, dizendo que para torneamento em geral, também para torneamento, roscas, para roscas, canais e furação. Então, são alguns exemplos de ferramenta. Também é possível criar outras ferramentas, né? Então, nesse caso, esse exemplo aqui, ó, é uma ferramenta que tem esse código, que é um código ISO, e nós podemos eventualmente selecionar essa ferramenta para fazer a usinagem. Então, quando clicamos aqui em Select, ele já vai trazer algumas informações que são comuns, né, algum padrão para utilização da ferramenta. Então, essa ferramenta aqui, ele já, inclusive, está mostrando aqui como é que vai fazer esse faceamento. Então, nessa posição, ele vem e vai retirar aqui o material na face, chegando até a posição da peça acabada. Nós podemos definir aqui a velocidade de corte, no caso que está configurado para ter uma velocidade de corte constante de 20 metros por minuto. Então, podemos eventualmente aqui alterar esse valor, por exemplo, vamos deixar aqui com 80 metros por minuto. A rotação máxima da máquina, no caso que está configurado para 5.000 RPM. A utilização aqui da taxa de avanço está definida para milímetros por revolução. Então, aqui tem o corte, no caso aqui está em 0,127
de milímetros, ou seja, pouco mais de 1/10 de milímetro para o faceamento. A gente pode aumentar ou diminuir esse valor de acordo com o que nós achamos que é mais conveniente para a usinagem, né? Tem aqui o avanço de aproximação, né? A taxa de avanço para a aproximação da peça, a taxa de avanço de afastamento aqui da peça. Vejam que quando foi definida essa operação de faceamento, também, além dessa aba aqui, tem outras abas com eventualmente a possibilidade de outras configurações aqui. Então, nesse caso aqui, ele está definindo ali que o faceamento vai ser a partir da peça acabada. Então, está correto essa condição, né? Depois temos aqui algumas informações relativas ao posicionamento da ferramenta. Então, esse outro cilindro aqui, ele corresponde à movimentação da peça. Desculpe, movimentação das ferramentas, né, na proximidade ali da peça, de tal forma que não haja colisão com algum dispositivo ou com algum outro detalhe da própria peça. Então, o clearance offset aqui é justamente uma folga dada entre a matéria-prima e a região que vai ter a movimentação da ferramenta. Tem aqui a retração de 5 milímetros, ou seja, a ferramenta vai afastar 5 milímetros entre as passadas para realizar a usinagem. Variação aqui do raio do offset, condições da usinagem se for interna, aqui é externo, aqui é interno. Aqui nós temos também a definição de quantidade de passadas. No caso aqui, ele está em definido apenas para uma passada com uma tolerância de 1 centésimo. Se a gente marcar essa opção de múltiplos passes, nós podemos definir aqui a quantidade de material que vai ser retirado aqui por passadas. Então, por exemplo, deixar aqui com 2 milímetros, por exemplo, né? Aqui nós temos a configuração para a aproximação da peça e configuração de segurança, como é que vai ter a transição entre passadas e como é que vai ter essa aproximação e saída da ferramenta, né? Nesse caso aqui não é preciso fazer nenhum tipo de alteração. Vamos dar um OK aqui para finalizar. Vejam que aqui, nesse caso, não tem nenhum tipo de símbolo, né? Já tem, aqui já foi feita essa configuração da usinagem, do faceamento, que vai ser realizado aqui, e nós podemos até fazer essa simulação desse faceamento. Então, no caso aqui, quando nós clicamos em Simulate, ele vai abrir essa opção, né, com essas abas aqui, e na aba Display é a forma que vai ser mostrada aqui a usinagem, vai ser mostrada a simulação. Então, clicando aqui no botão de Play, ele vai fazer a usinagem, vai mostrar pra gente como é que vai ser isso aí. Veja o que ele fez aqui, a usinagem, já deixou aqui a peça aqui na condição, né, de final na face, em relação
a parte frontal aqui da peça. Aqui tem outras possibilidades. A gente está mostrando aqui a ferramenta, então habilitado aqui para mostrar a ferramenta, habilitado para mostrar aqui o caminho que a ferramenta vai fazer, que são essas linhas aqui, azuis e amarela. Azul quando está em contato com a peça, tem essa linhazinha verde aqui, que é de afastamento da ferramenta, né? E depois a amarelinha com afastamento mais rápido da ferramenta em relação à peça. Bom, feito aqui essa primeira usinagem, nós podemos já continuar a usinagem e fazer o desbaste. Então, podemos usar a mesma ferramenta. Vamos aqui incluir aqui o desbaste. A ferramenta vai ser inicialmente configurada a mesma ferramenta anterior, então ele já selecionou a mesma ferramenta. Nós podemos vir aqui e ver isso aqui que está selecionado a mesma ferramenta. Podemos clicar aqui em selecionar. Tem a configuração de posicionamento aqui da ferramenta em relação à peça, se eventualmente tem algum ângulo, alguma coisa em relação à ferramenta. As configurações aqui são as mesmas configurações definidas anteriormente para a usinagem anterior. Aqui na opção de geometria, nós temos aqui a possibilidade de configurar aqui um offset, ou seja, uma distância frontal ou tangencial, que vai alterar aqui essa posição que esse plano aqui tem, que é o plano que vai dar o início ao processo de usinagem, e tem esse outro aqui em cor verde, que define aqui, no caso aqui atrás, né, tá com menos 74 milímetros, né? Aqui está em menos 2 frontal. Nós podemos conferir aqui, tá, o posicionamento. Então refere-se a essa posição aqui, que vai ser o trecho entre esses dois planos em que vai ocorrer a usinagem. Então nós temos aqui a região segura, né, região de movimentação da ferramenta. Nós podemos verificar se está tudo ok, se não vai ter nenhum tipo de problema. Nós podemos verificar aqui quais são essas distâncias, né, que vão existir aqui de configuração. Podemos definir aqui em relação ao raio interno, mas não é o caso dessa peça, já que não tem nenhum tipo de usinagem interna, são apenas usinagens externas, né? Então tem uma diferença aqui de 10 milímetros, por isso que tem uma diferença entre esses dois diâmetros aqui, né? Então é uma faixa de 10 milímetros aqui que a ferramenta pode se movimentar aqui com segurança sem haver nenhum tipo de colisão com a própria peça ou com a fixação ou qualquer dispositivo. Depois aqui nós podemos configurar as passadas, né? No caso aqui está configurado para ter uma profundidade máxima de corte de 1,2 milímetros.
tá? Aqui as passadas estão configuradas aqui para ir na horizontal, né? Então, nesse sentido aqui, na direção paralela a Z. Eventualmente poderia ser em outro sentido, né? Então, essa configuração aqui vai depender do que é mais conveniente, né? Nesse caso, para nós, mais conveniente é que seja realmente na horizontal. A direção, então, vem da frente da peça para trás, né? Front to back, da frente para trás. Aqui é a configuração relativa a canais. Não é preciso alterar nada. A tolerância aqui é de 1/100, né? Deixar aqui, está marcado aqui para deixar cantos vivos, então tem alguns cantos vivos, então ele vai deixar isso aí. E tem algumas outras configurações aqui que não se aplicam, né? Então, quanto que a gente vai deixar de material aqui para o acabamento? Então, eu vou configurar para deixar um pouco mais de material, por exemplo, 0,5 milímetro, 0,2 aqui no eixo X e 0,2 no eixo Z. Deixar um sobremetal aqui para realizar o acabamento posterior. Depois nós vimos aqui para essa última opção de configuração aqui do desbaste, né? Aqui nós temos aqui uma distância em Z e X que é de afastamento garantido aqui para eventuais entre as passadas, né, para afastar, né, em X e Z. A gente pode eventualmente diminuir ou aumentar aqui. Vamos aumentar aqui para 1 milímetro, né, 1 milímetro tá bom, em X, e em relação a Z e em relação a X também deixar 1 milímetro aqui. Distância de retração 2 milímetros, tá bom. Então essa é a configuração aqui para o desbaste. Estando tudo ok, a gente pode dar ok. Se for necessário, nós podemos eventualmente editar a operação. Só clicar com o botão direito em Edit e poderíamos voltar aqui e alterar algum tipo de configuração. Então aqui nós já temos definidos aqui o trajeto, né, a trajetória da ferramenta, né, começando e terminando do mesmo ponto, né, aqui dá para ver por esse símbolo aqui, ele inicia daqui e vai fazendo as diversas passadas, né. Veja que ao final aqui ele passa do comprimento total da peça, para não ficar nenhum resto de material ali. Então já é possível fazer a simulação. Nós temos duas opções: fazer só a simulação da primeira operação, só a simulação da segunda, ou fazer de ambas. A gente pode selecionar aqui as duas operações que já foram configuradas e fazer uma simulação. Ou então clicar com o botão direito aqui e eventualmente aqui fazer a simulação de ambas, né? Então vamos aqui selecionando as duas e clicar em simular. Então ele vai simular a primeira operação e depois a segunda na sequência, né? Vejam o que está fazendo aqui, usinando a peça. Está configurado para mostrar em transparente. Se a gente tirar aqui, ele tira a transparência, né? Mas é mais interessante ver em relação a peça acabada. Então, marcando essa opção de mostrar transparente, vou mostrar aqui a trajetória da ferramenta.
Durante a simulação, nós podemos também eventualmente ajustar aqui a velocidade para ele mais rápido ou mais lento, né? Então, vamos voltar ao início, vou colocar a condição de ir para o início para fazer novamente a simulação, né? Então a gente pode ajustar aqui para fazer mais rápido ou mais lento, né? Essa movimentação da ferramenta, eventualmente para observar como é o comportamento ali da ferramenta em relação à peça. Ele vai seguindo a trajetória definida ali, eventualmente aumentando aqui. A gente vai ter as outras passadas, né? Se a gente der uma pausa e ir clicando aqui, a gente vai tendo aqui todos os movimentos da ferramenta, né? Etapa por etapa aqui, o que está acontecendo, né? Sem mostrar a trajetória, mas só mostrando aqui basicamente de uma posição para outra, indo de um ponto a outro, né? Podemos ir até o final, né? Já mostrar o que vai acontecer, né? Bom, feita a simulação nesse caso aqui, nós já fizemos o faceamento, fizemos o desbaste, agora vamos fazer o acabamento. Quando nós, então, configuramos aqui para fazer o acabamento, como foi falado, ele continua usando a ferramenta anterior. Mas nesse caso, nós queremos alterar a ferramenta para uma outra ferramenta. Então, vamos clicar aqui e vamos pegar uma outra ferramenta, uma ferramenta para para o acabamento. Então, desbaste acabamento, né? Ou eventualmente podemos pegar alguma outra aqui ferramenta, né? De exemplo aqui, né? De exemplo. Então, para fazer eventualmente aqui a seleção da ferramenta com características que sejam mais adequadas. Por exemplo, essa ferramenta aqui talvez seja mais interessante. Então vamos selecionar essa ferramenta. Eu vejo que já aparece aqui a ferramenta que foi selecionada, né? Se for necessário fazer uma edição em relação à ferramenta, né? A gente pode clicar no botão direito aqui nessa configuração. Nesse caso aqui está configurado aqui como uma segunda ferramenta número 2, tá? Vai ser utilizado a refrigeração, a pastilha de metal duro, né? Carboneto de tungstênio. Tem aqui a descrição da ferramenta, tá? O tamanho aqui do inserto, né? No caso aqui aparece como customizado, mas a gente tem alguns tamanhos que são tamanhos padronizados. Esse aqui está com 16 milímetros, por exemplo, a gente pode alterar aqui para um outro tamanho, vamos usar aqui uma menor, por exemplo, que é o suficiente. Tem aqui a geometria da ferramenta, tem o estilo dela, como é que ela existe, né? Como é que ela é. Nesse caso que ele tem os 35 graus aqui de ponta, o raio da ponta, né? Tem aqui diversas possibilidades, vamos deixar com 0,2 mesmo.
aqui relativos ao tamanho do suporte que está sendo utilizado. Então, um suporte de 20 por 20 em relação a esse, ao cabo aqui, né, da pastilha da ferramenta. Em relação à utilização, o sentido de giro aqui da placa está com M3, que é o sentido convencional aqui para a posição aqui de trabalho da ferramenta, né? Em relação a velocidades e avanços, né? Está aqui configurado como 91, por exemplo, a gente pode usar aqui, por exemplo, 90 metros por minuto, né? Que é a velocidade de corte. A configuração de avanço, no caso aqui o máximo está dessa forma, a gente pode deixar como está e pode eventualmente só fazer as alterações na configuração aqui da usinagem, né? Então, nesse caso aqui, tem a configuração que você pode fazer da orientação da ferramenta, o ângulo aqui não é necessário. Aqui já foi aceito aqui a velocidade de corte para 90, né? A máxima rotação da máquina, no máximo 5.000 RPM. Aqui a taxa de avanço, né? Então vamos deixar aqui uma taxa de avanço menor, por exemplo, 0,5, né? De aproximação e afastar, tá bom? Aqui nós temos os planos em que vai trabalhar essa ferramenta, o plano inicial, o plano final. Está tudo ok, não preciso alterar nada em relação a esse aspecto. Usinagem externa e interna e a folga aqui para a movimentação da ferramenta está tudo ok também. A gente pode deixar uma distância menor também, se for o caso. Aqui ela vai iniciar o corte da frente para trás, né? Front to back. A tolerância que vai ser usado, o número de passadas, né? Profundidade de compensação, né? Aqui também nós temos a movimentação aqui de segurança, como é que vai aproximar e afastar aqui entre as passadas e tá tudo ok. Então aqui a gente já teve aqui automaticamente aqui, feito aqui o processo de acabamento, já foi definida aqui a trajetória da ferramenta, já foi gerado aqui, né, essa trajetória da ferramenta. Quando a gente clica aqui já dá para ver qual que vai ser essa trajetória da ferramenta. E nós podemos agora já selecionar aqui as outras operações e fazer uma simulação com essa nova operação. Então, vamos clicar aqui para fazer a operação. Mais lento, mais rápido, vamos fazer mais rápido aqui no desbaste. E depois vamos ver a troca da ferramenta. Foi feita a troca da ferramenta e foi feito o acabamento. Como na face já estava acabado, né, foi feito o faceamento inicial, ele só atuou aqui nessa passada para fazer esse acabamento e retirar o material restante, né? Agora falta só uma operação, que é a operação de corte, para cortar a peça, né? Então, vamos clicar nessa opção abaixo aqui para fazer o corte da peça. No momento que nós fazemos isso, então, nós vamos até esse ponto para
selecionar a ferramenta que pode ser usada para fazer o corte. Vamos aqui pegar os nossos exemplos de ferramentas para torneamento. Então, aqui nós temos ferramentas talvez essa ferramenta, essa aqui tem a ponta redonda, esse aqui é para fazer canais internos, esse aqui também para torneamento interno. Então vamos usar essa ferramenta aqui para fazer o corte. Vamos selecionar. Então essa ferramenta, ela tem algumas configurações aqui. Vamos diminuir aqui a velocidade de corte para um valor menor, por exemplo 60, máxima rotação, a profundidade, a taxa de avanço aqui está em um pouco mais de 1/10, vamos deixar dessa forma mesmo. Aqui está ok. Segurança, ele vai trabalhar basicamente nessa região, né? Entrar e sair aqui, tá tudo ok. Aparentemente não vai ter nenhum tipo de colisão, não há necessidade de alterar esses parâmetros. Aqui não é necessário fazer um passe de acabamento. Retração, segura, tá tudo aqui. Muito bem, então já está pronto aqui essa operação, né? Se a gente for simular isso aqui, ele simplesmente vai executar para a gente como é que vai ser o corte. Veja que o restante da peça não foi usinado. Eu vou fechar aqui e vamos fazer do início a peça completa. Vou executar aqui, faceamento, desbaste. Com todas as passadas, respeitando as dimensões finais da peça, o acabamento, troca de ferramenta e o corte. Com isso, então, nós terminamos aqui a programação das operações de usinagem da peça. No próximo vídeo, nós vamos ver como é que vai ficar o programa que vai ser gerado, o código NC dessa peça. Vamos salvar aqui e no próximo vídeo podemos ver esse aspecto. Fim do vídeo.